Falando sobre saúde, o uso excessivo de telas pode ser uma das causas de problemas de visão, principalmente entre crianças e adolescentes, mas não é só isso não. Controlar o tempo de uso de celulares e computadores pode ser um desafio, ainda mais durante as férias escolares, né? Neste período, o acesso à internet e às redes sociais se torna uma maneira comum de passar o tempo. Mas é preciso ter cuidado para não prejudicar a saúde. Sabe por quê? Uma pesquisa mostrou que 95% das crianças e adolescentes no Brasil têm acesso à internet. E 24% dos entrevistados disseram ter começado a se conectar antes dos 6 anos de idade. Para falar sobre esse assunto, eu converso pela internet com a Roberta Serra. Ela é pediatra. E claro, você de casa pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp 99313-9599. Doutora, uma boa tarde para você. Obrigada pela sua participação, sua presença aqui no RJ1 neste sábado. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todo mundo de casa. Tudo bom? Tudo bem, doutora. Olha, começando a falar sobre esse uso do celular, do computador, que realmente fica difícil ter esse controle, principalmente com as crianças e adolescentes, né? Mas eu começo te perguntando o tempo de uso, como controlar esse tempo de uso, porque às vezes se passar um pouquinho desse limite pode ser prejudicial para essa criança e para esse adolescente, né? Pois é. Existe uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é até um pouquinho mais rígida do que a Academia Americana de Pediatria, que até 2 anos de idade, na verdade, é 0 tela, né? É bem difícil, né? E depois 1 hora a quase 2 horas, né, até a pré-adolescência, e depois 3 horas de controle, né? É bem difícil, né, hoje em dia. É bem difícil controlar, né? Até porque a criança quer mexer no celular, o tablet, né? Às vezes funciona como vou usar umas aspas que os pais usam. Deixa ela quietinha, cala a boca para a criança, mas é necessário ter essa interação com a criança, não é isso? Exatamente. Na verdade, o importante é que a gente consiga estimular a interação social. Não é proibir a tela, né? A tela a gente envolve televisão, tablet, joguinho eletrônico, celular, né? Na rua principalmente. Mas o importante é que a gente estimule as famílias, os cuidadores, né? Os principais adultos que estejam com a criança a estimular outras atividades, né? Distrair, fazer uma caminhada, fazer uma brincadeira ao ar livre, né? Para a gente tentar diminuir o máximo que a gente conseguir essa exposição à tela, né, de uma forma geral, né? E, doutora, qual é o impacto, né, desse uso excessivo de telas na saúde dessa criança, desse adolescente? Na verdade, a gente tem primeiro um impacto anatômico, né? Na questão visual, né? Até acompanhando o que o colega oftalmologista falou na reportagem anterior, né? A gente tem uma alteração anatômica, né, de distância, que pode, de alteração do cristalino, da córnea, que pode alterar a visão, né? O foco, a capacidade que o nosso olho tem de focar, né? E aí pode gerar uma miopia, olho cansado, um ressecamento ocular, dor de cabeça, né? E a miopia é o que faz o maior impacto, né? Exatamente, doutora. E eu conversei um pouquinho com oftalmos e eles me falaram que as crianças estão cada vez mais precisando de uma correção, que é usar aquele tampão assim no olho, né? Por conta dessa proximidade com a tela, com aquela luminosidade por muito tempo. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem uma alteração anatômica causada pelaquela necessidade de ficar focando, né? Isso pode alterar a curvatura do cristalino, a curvatura da córnea. É um termo um pouco técnico, né? Mas isso altera a capacidade do olho de fazer aquele movimento de convergência, né? E de poder focar, isso é importante, né? E alguns estudos mostram que a luz azul também, ela altera a nossa produção de melanina. E aí que pode alterar também a questão do sono, principalmente à noite, aquela tela à noite. Então, é muito importante que, para além do controle parental, né, dos pais, sobre o tempo de tela,
também é importante que a gente mantenha um acompanhamento regular com médicos oftalmologistas, né? Para a gente tentar identificar precocemente alguma alteração. Era sobre essa identificação que eu ia te perguntar agora, doutora. Como identificar algum sinal? Porque a criança às vezes não fala, que não está conseguindo enxergar direito, ela não tem essa percepção. Tem algum sinal que o pai ou a mãe possa ficar atento? Olha, em relação a essa questão visual, ela é um pouco subjetiva, né? Às vezes a gente não consegue perceber. Por isso que é importante a procura de um profissional, né? A oftalmologia, ela é bem detalhista, né? A gente precisa de alguns aparelhos, algum equipamento, para que esse exame físico possa ser feito e complementado. Então, é importante que, na dúvida, né? Tá vendo a criança assim, ou alguma alteração de aprendizado, alguma reclamação da escola, é um pouco sutil, não é muito fácil de perceber, não. Por isso que é importante manter um acompanhamento médico regular, fazer uma consulta de rotina, principalmente se você observa que a sua criança é uma criança que tem muito tempo de tela, jogo de videogame, televisão, e aí, por isso que eu acho que é importante, porque são alterações sutis, né? Não é uma coisa assim, pá, eu vi aquilo ali, identifiquei, é uma febre. Não é isso. E aí, por isso que eu acho que é importante esse acompanhamento regular com o oftalmologista. Importantíssimo, doutora. E nós estamos no período de férias escolares, como eu falei, e é exatamente um desafio para os pais, né? Tirarem as crianças da tela e conseguirem usar um tempo útil, né? Brincando, enfim, fazendo alguma atividade. Qual o conselho que a senhora dá para esses pais, para eles conseguirem tirar um pouquinho mais da tela das rotinas das crianças? Esse tempo de tela é um pouco prejudicial por conta do sedentarismo, né? E aí o sedentarismo a gente sabe que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, alterações musculoesqueléticas, enfim. Então é muito importante que a gente incentive, né, nós adultos, os cuidadores, pais, enfim, avós, aquelas pessoas que estão muito tempo com as crianças, que a gente incentive algumas atividades externas. Tudo bem que agora a gente está em férias escolares, mas é inverno aqui no estado, né? Mas que a gente possa desenvolver algumas atividades comunitárias, com outros parentes ou com vizinhos, né? Sem as telas, algum jogo, por exemplo, de adedanha, que é simples, é papel, para crianças maiores, ou brincar, carrinho, qualquer coisa que a gente possa fazer de movimentar, né? Vamos levar para a rua, vamos passear, tem uma praça, tem uma associação de moradores que oferece alguma atividade, né? Nós temos um litoral enorme, a gente pode fazer uma caminhada na praia, jogar, correr na areia, brincar com uma bola, um peão, um carrinho, alguma coisa que a gente possa incentivar um tempo maior de algumas atividades que possam estimular não só o desenvolvimento neurológico, mas o nosso desenvolvimento do corpo, habilidade social. Então, incentivar um pouquinho de outras atividades lúdicas, né, no caso. Exatamente, porque isso acaba, como você acabou de falar, gerando sedentarismo, né? E aí atrapalhando também na interatividade social, aquela criança não consegue conversar, brincar com outra criança, falar. Então é importante sim, exatamente até para a saúde física da criança também, não só a saúde mental, né, doutora? Sim. Então é importante a gente ter aquele contato ser humano, né, que está cada vez um pouco mais reduzido, né, por conta da internet, não só para as crianças, mas para a gente também como adulto, né. Então é importante, né, a gente estimular um contato mesmo e incentivar. Tomar conta assim, do conteúdo. Eu acho que para além do tempo de tela, é importante a gente estar atento ao tipo de conteúdo que essa criança e esse adolescente também está exposto, né? Isso é muito importante, não só o tempo. Então, é o tempo de tela e a qualidade do conteúdo que essa criança e esse adolescente está sendo exposto, né? É essencial, inclusive, o monitoramento dos pais a esse conteúdo que a criança está recebendo no celular. Não é só entregar o celular, deixar ela no computador e ela ter um acesso livre a qualquer tipo de conteúdo. Inclusive, eu acho que até esse nosso assunto, agora essa parte, cabe bem ao que a Maria de Miguel Pereira acabou de mandar para o nosso WhatsApp. Ela perguntou assim, ela quer saber se o celular pode deixar a criança agressiva. Eu acho que tem relação muito com o conteúdo, não é, doutora? Sim, eu acho que não só agressividade, como também depressão, alguns transtornos alimentares, né? A gente ouve algumas histórias assim, até inclusive de suicídio em jovens, em adolescentes, né? Eu acho que o conteúdo é fundamental, né? Se a gente não consegue controlar o tempo, eu acho que hoje as crianças e os adolescentes eles estão tão desenvolvidos que vale um diálogo, né? O diálogo do cuidador principal, de um pai, de um adulto que a criança respeite, né? De um diálogo aberto,
né? Olha, acontece isso, existe isso, que a gente possa conversar e expor de forma clara para a criança alguns riscos, né? E explicar o porquê que a gente precisa controlar, o porquê que a gente precisa do controle de tempo, controle de conteúdo. Eu acho que o diálogo aberto, hoje, ele existe, ele precisa existir, ele existe e ele é fundamental. O controle de conteúdo é fundamental. Com certeza, doutora, o diálogo é essencial para estabelecer essa confiança entre a criança e o responsável. Muito obrigada, doutora, por essa participação aqui no RJ1 deste sábado. Eu conversei com a Roberta Serra, que é pediatra. Um ótimo sábado, obrigada, boa tarde para você. Obrigada, boa tarde.